O dia não amanheceu mais aberto. Tem gente que curte assim, nublado, temperatura mais amena, aquele friozinho gostoso pra andar grudado com quem a gente gosta. E quem disse que a prática de esporte não rola mais? E é melhor você já ir se acostumando com esse clima, viu? Porque o outono chegou, que é certamente essa transição do verão para o inverno. E eu achando que esse clima aqui não seria bom pra gravar. Que nada. Vixe, tem tanta música ilustrando essa estação do ano, dizendo que as folhas caem. E pensando mais poeticamente, é como se fosse um período de renovação. E tem gente que curte isso pra pensar em coisas novas. Recomeços. Essa é a palavra. E essa estação começa justamente hoje e vai até junho. E por se tratar de Brasil, um país com uma extensão territorial tão grande, tem lugares que essa estação se mostra com mais clareza. Como o Sul, Sudeste e também o Centro-Oeste. Nas outras regiões também existe, mas com menos intensidade. Então já aproveita para achar aquele casaco do guarda-roupa, os cobertores também para não ficar nada com cheiro de guardado, porque o friozinho está chegando. Mas para dar aquela esquentadinha, eu vou dar uma volta aqui no parque para saber o que eles gostam de fazer nessa estação e o que vem na cabeça quando se trata de outono. Vamos lá. Uma estação boa, que lembra flores, as folhas que caem, vem frutas. É uma época que você não sente muito frio, muito calor, né? O tempo fica bom. Então, assim, é uma época muito gostosa a gente viver. O outono para mim é uma maravilha, né? É o sossego, é esse tempo confortável, né? Eu adoro o outono. Eu gosto do Nordeste, mas aquele calor insuportável castiga. Aí eu gosto mais do outono. Lá não tem outono nem nada, é verão. Verão. É direto e assim é melhor. Eu acho muito bonito o próprio tempo, né? Então, por exemplo, o céu ele começa a ficar mais acinzentado, ele começa a mudar de cor. Essa garoa, esse tempo fresquinho, passear ao ar livre, sentir esse arzinho frio, gostoso mesmo. As pessoas começam a se preparar para o futuro inverno, então você sente até uma mudança no comportamento das pessoas. Tá feliz com a chegada, então? Muito, gosto muito. Demais. Eu só não gosto do inverno. Porque eu sinto muito frio, mas as outras eu gosto muito. E de um intervalo de uma entrevista para outra, resolvi observar as pessoas que passavam por ali. Cada uma dona de sua história. Cada uma com desejos para aquele dia e, por que não, ainda metas para um ano que nem chegou na sua metade. Mas o tempo não para, como já diz a música de um cantor amigo meu. E não dá pra ficar assim de boa o tempo todo. Mas a gente arruma um tempinho pra notar essas mudanças discretas na nova estação. Essa é a natureza encerrando um ciclo pra trazer as caras de um outro. Então, um bom recomeço pra você também. E seja bem-vindo, outono. Muito boa tarde para você. Olha que VT especial, eu não tinha visto, vi juntinho com você. Está começando o nosso Entre Família. E quando foi projetado esse VT, a gente nem sabia, Carol, muito boa tarde, que nós estaríamos vivenciando esse momento. E que analogia, onde as folhas caem, algumas coisas midiáticas, o governo parou, o futebol parou. E só que a gente pode tirar um suco dessa laranja. Essa pedra do caminho, assim como caem as flores, a gente vive uma estação diferente. Com certeza, viu? Às vezes você está vivendo esse momento aí do outono só olhando pela janela, porque você está isolado aí, né? Não consigo sair de casa e tal, e tá difícil para mim. Ou um parente que morreu lá do outro lado, né, Cris? Lá, enfim, em outros países. Olha, hoje nós vamos falar de renovação, recomeço. Como é que você faz para lidar aí com os desafios do dia a dia? Nós estamos aqui Entre Família, estamos juntos, viu? Junto com você aqui para a gente falar sobre esse assunto que é muito importante. Muito importante. Muitas vezes nessa situação onde até fica difícil olhar pela janela, talvez, olha, eu não estava nem olhando, mudou a minha perspectiva. E talvez nessa mudança de perspectiva, a gente confunda paz com silêncio. Você pode encontrar paz nesses momentos justamente onde as folhas caem. E o programa quer levantar uma bandeira para você não deixar a peteca cair de jeito maneiro. Isso jamais. O que é isso? Nada disso, viu? Vamos animando aí. Inclusive, eu achei que era o Wagner cantor que ia entrar aqui, já ia falar com a produção. Vamos fazer diferente. Você chamou ele ontem? Vamos fazer. Wagner, por favor, pode entrar aqui. Aí vem aquela... Aí dá aquela...
Deu aquela Ai, caída. Deu aquela caída. Ela... Mentira! Seja muito bem-vindo. Ele estava fazendo outras gravações, mas está aqui de volta. Você que estava perguntando lá nas redes sociais, eu vi que a galera estava perguntando. Achou de você. falta? Não Achou? acredito, rapaz do Disseram que céu. sim. É. Ó, falta mesmo, a gente vai sentir, porque agora nós vamos pro intervalo. Aí imagine que nós vamos pro... Só imagine. Nós vamos pro intervalo. Quando a gente volta, você não tá aí. Que isso, Mudou de gente. canal, Vamos saiu, foi fazer outra aproveitar. coisa. O que é Até isso? vou dar uma dica. Coloca no grupo agora, aquele que tá meio desanimado. Olha, as folhas caíram. E a gente fala até de uma forma animada, tentando te animar, mas a gente não sabe o que você está vivendo. Exatamente. De repente é uma coisa grave, como a Carol falou, perder alguém em outro país, está preocupado, tem alguém com síndrome do pânico. Calma. A gente quer levar para você, olha, tem muita informação especial no programa de hoje, mas a gente vai para um breve intervalo, né, Carol? E é rapidinho, não sai daí não. Faça favor, fica aí, a gente volta já já. Estamos de volta aqui com o plano de saúde entre família, porque hoje é dia de terapia, viu? Opa, temos especialista aqui, Com viu? certeza, dá um ladinho aí, ó, porque é uma presença, digamos, virtual, não vai ter problema nenhum, né? Quanto antes a gente se distanciar, mais rápido a gente vai se abraçar. E já estamos te abraçando, querendo ou não, com informação, e você pode nos abraçar com a sua participação. Agora a questão é o seguinte, hein? Você fica perguntando, qual área da minha vida? Eu fiquei perguntando, eu preciso de renovação, Carol. Você deve estar pensando o mesmo. Pois é, quando eu vi a pergunta aqui, fiquei pensando, qual área será que eu preciso de renovação? Como é que eu faço para essa mudança acontecer? Você pode mandar pra gente aí através das redes sociais, Muito né? fácil aí, ó, no nosso WhatsApp, é o 12983150249. 12983150249, de repente você está na sala, fazia tempo que você não conversava com seu filho. Fazia tempo que você não observava os mais velhos com tanto respeito. Olha só, né? Aí você vendo que nem tudo é dinheiro, a gente vê uma correria, nem tudo está na ciência palpável, a gente vê a nossa fragilidade. O que isso está fazendo você pensar, inclusive, agora? Compartilha com a gente, porque de repente a sua participação pode animar alguém, fazer a virada dessas folhas de uma forma mais especial, né, Carol? É isso aí, 0 operadora 12 983150249. E agora nós vamos para nossa conversa. Bora, Vamos lá apresentar os nossos personagens de hoje. A gente sempre brinca que é dia de terapia, mas não é brincadeira não, viu? O que eu quero é consulta grátis, isso também, né? É isso aí, é por isso que nós trouxemos aqui Diego Stefani de Souza Ferreira, é psicólogo clínico, seja muito bem-vindo. Obrigado. Excelente. Ao lado dele já é um rostinho conhecido, Rostinho né? conhecido, André Leite está aqui, né? Apresentador, diretor artístico aqui da TV Novo Tempo, amigaço, aquele cara que agita o pessoal no Bom de Bíblia. André. Olá, gente, Cris, Carol, pessoal de casa. Olha, se a questão é terapia hoje, eu não sei se eu vou poder ajudar, mas o nosso psicólogo aqui eu sei que vai garantir. Eu fiquei pensando, já com a Carol e com o Cris aqui, já tinha um problema para o doutor aqui já lidar com. Agora acrescentou mais o leite aí. Exatamente. E as nossas perguntas são sempre assim, um amigo meu que tem 2 filhas, uma se chama Esther e Isabela, tem uma pergunta para fazer, né? Comigo tá tudo bem, é só outra pessoa. Agora falando justamente, não estou falando de problemas, desafios, porque a nossa realidade mudou, a sua logística, a maneira de pensar, a maneira de orar, ou talvez você começou a orar. Agora algumas situações não estão programadas, mas nós temos que lidar com ela. Parece que o Leite também teve aí até uma surpresa boa, mas teve que ter uma mudança. Que mudança foi essa, Leite? É isso mesmo. A gente está numa situação que muita gente também está em casa, eu diria todo mundo está em casa, né, assistindo a gente nesse momento vivendo, que é essa situação de ter a sua locomoção dificultada, tem a ver também com a rotina sendo alterada, e aqui na TV Novo Tempo não é diferente. A gente tem os nossos desafios para continuar fazendo a programação dentro dessas limitações. E ao mesmo tempo que a gente quer cuidar da saúde de todas as pessoas que estão aqui dentro, a gente também tem um compromisso com quem está do outro lado da tela. Quem fica do outro lado, por exemplo, você aí de casa, fica sabendo de, lá na China está diminuindo, tem uma vacina nova, não sei o que lá, enfim, tem alguém que está tendo que ir atrás dessa informação para poder te passar. É a mesma coisa aqui com a gente. Assim como os médicos têm um papel essencial nesse momento da sociedade para curar as pessoas, a gente da área da comunicação tem um papel essencial também para informar as pessoas, e no caso da Novo Tempo, para levar esperança para a vida delas. Então, mesmo com todos esses ajustes que a gente vai ter que fazer aqui na TV Novo Tempo, e isso vai incluir inclusive o Entre Família, né? A gente vai ter algumas questões envolvendo também aí o dia a dia
da programação da Novo Tempo. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, viu? Lá pra frente, né? Vamos falar sobre isso. Porque a ok. gente quer abrir aqui a caixa de Pandora, que a gente quer saber da vida. Isso. Eu já tava Entre misturando os família- assuntos. Não, Não, Leite, mas tá eu tudo certo. juro que eu fiquei, sabe, assim, porque eu fiquei assim, ó, rapaz, será que eu tô entendendo certo aqui? Porque Não, tá, eu tá fiquei, tudo ok. eu fiquei assim, ó. Tá tudo ok. E a Patrícia não me falou nada, ela ficou quietinha no meu ouvido. A diretora Aí tá aqui. eu disse assim, rapaz, agora deu certo. Aí, Ok, Não, eu nós já- queremos Eu faço o seguinte. abrir a porta de casa. A gente cria um mistério. Você que tá tentando... Não, mas é O que vai isso acontecer mesmo. com Entre Família e com E a outros... nova grade e Isso, tal, fica ligado, que até o final do programa a gente vai falar tudo isso. E pronto, já fiz a propaganda. Segurei até o final, pessoal, agora. rapaz, o Leite é demais. Você Ele viu é- como ele tem um Olha aqui, improviso ó, no DNA, o cara acha? sabe o que tá fazendo. É bom com de isso. Bíblia e bom de Como diria aquele improviso. personagem, foi sem querer querendo, mas... Agora, indo pra minha vida, o que acontece? Eu moro aqui em Jacareí faz 10 anos e eu tenho uma irmã. Ela é 12 anos mais nova do que eu. E ela agora passou a fazer parte da minha vida de maneira intensa e da minha esposa. Porque a gente mora em Jacareí, interior de São Paulo. Ela passou para fazer faculdade de medicina numa universidade aqui na região, onde a gente mora aqui no interior de São Paulo. E agora ela mora em casa. Então, temos eu, a minha esposa e o cachorro. Agora tem a minha irmã, que tem 20 e poucos anos, morando em casa e, de certa forma, assim, eu tendo que cuidar um pouco dela, né? Lógico, ela não é uma criança, né? Ela já é bem grande, mas isso altera a rotina e, obviamente, a gente tem que renovar a nossa maneira de fazer as coisas no dia a dia, né? Mas ela é bem boazinha, dá pouco trabalho. É querida, né? É. Não, nós não estamos nem falando se é querida ou não, né? Mas com certeza algumas alterações são feitas, né, Diego? A gente vai falar um pouco mais sobre a vida aí do André, porque a gente quer saber da vida, tá achando que é isso aí? Abre a porta, né? Mas, Diego, fala um pouco pra gente como a gente consegue lidar com essas mudanças repentinas, né? Às vezes também não é nem repentino, é programado, mas aí quando chega no dia a dia, por exemplo, quando a irmã chega em casa, algumas situações precisam Exatamente. acontecer, né? Como a gente faz para lidar com essas mudanças? Primeiro passo, Carol, é importante as pessoas pararem para refletir perante a mudança. Às vezes as mudanças acontecem, como você mesmo disse, de forma repentina, e muitas vezes nós temos que parar diante desta situação para refletir. É algo que o ser humano, às vezes, se esquece de fazer. Parar para pensar. Aconteceu algo inesperado, como está acontecendo neste momento no nosso país, no nosso mundo, né? Nós temos que parar para pensar. Como que eu vou agir? Qual vai ser o próximo passo? E parar para pensar não é algo comum, né? Não é algo do cotidiano. A gente está sempre correndo, né? Um país O tempo imediatista e às vezes a gente faz tudo que é o efeito manada, aquele, né? Que todo mundo faz. E as pessoas, esses dias eu vi uma pesquisa que eu fiquei até um pouquinho... Será que eu não faço parte disso? Porque a gente sempre fala assim, olha como o povo é, quando vê uma pesquisa você não se inclui, né? É. Eu quando também eu vejo as histórias, os filmes de Jesus, como é que Pedro teve a capacidade de negar... De repente você Ele estaria, sempre é o você outro. estaria naquele momento talvez apedrejando Jesus. A gente tem que fazer uma autocrítica. E aí eu fiquei pensando assim, olha, às vezes 80% das pessoas não sabem se realmente gostam daquela cor que gostam. Ou se vestem porque tem uma pressão social. E é nesse momento que você dá uma parada, porque às vezes a estrutura que você vivia antes, naquele corre-corre, não te permitiria. Então, às vezes, alguns problemas, né, eu diria, né, tiram a gente daquela chamada complacência prazerosa. É a zona de conforto, Tô tão né? sentadinho, tá tão gostoso que até refletir dói, porque se eu refletir demais eu vou ter que mudar. Se eu ficar pensando demais. Mas tem aí essa situação do leite, que não é um problema nem nada. Não. Não. A minha irmã, ela também passou aqui no Instituto aqui em Jacareí, né? Aí ela, mas ao contrário do leite, ela não veio morar comigo, mas ela precisa passar um tempo na minha casa para se adaptar. E eu adoro minha irmã e tal, e a gente sempre se deu super bem. Mas algumas alterações acontecem na rotina. Como, Muda. por exemplo, fala aí, como é que foi a alteração Por na sua exemplo, rotina? a minha irmã chegou, faz parte da minha casa agora, né, da rotina. Durante a maior parte da semana ela fica em Taubaté, que é uma cidade próxima daqui, porque ir e voltar todo dia é meio complicado. Mas, por exemplo, nesse período agora em que está todo mundo encarcerado dentro de casa, a universidade dela cancelou as aulas por 30 dias. Então, ela está em casa todos os dias, ela está estudando, está mergulhada nos livros, mas é uma preocupação que você tem que ter. Então, por exemplo, antes eu ia para o mercado e aí primeira coisa que eu perguntava era para minha esposa, está precisando de alguma coisa, etc, aquele negócio, né, precisando de pão, leite e tal, essas coisas, né? Aquela listinha. E aí agora, teve um dia que eu fui, comprei tudo aí, quando eu voltei para casa,
a minha irmã estava precisando de uma coisa. E aí eu falei, puxa, não, pera, eu esqueci de perguntar sobre ela. Sim. Então, eu acho que é isso, é você, no dia a dia, se lembrar dessas mudanças. E eu acho que, como vocês falaram, a gente está falando sobre esse tema hoje porque é início do outono, mas a gente está vivendo, como mundo e como país, um momento de transição. Eu tenho certeza de que depois desse momento de, sei lá, encarceramento ou de isolamento por conta da situação do coronavírus, cara, a gente não vai ser mais os mesmos. Jamais, jamais. Muita coisa a gente vai fazer diferente, seja para o bem ou para o mal. Para o bem no sentido, o Cris falou, né, na abertura do programa, faz quanto tempo que você não fica com seu filho? Faz quanto tempo? E agora você está dentro de casa, está tendo que ficar em casa com seus familiares, e aí talvez coisas que não estavam resolvidas, você vai ter que resolver, porque você está dentro de casa, não dá para você fugir, entendeu? Aí. Mas, ao mesmo tempo, coisas que, de repente, você está perdendo. Olha, puxa, eu não estava conseguindo ficar com meu filho. Puxa, que gostoso, eu tinha esquecido como é que é ficar com ele. Então, eu acho que esse tipo de situação é que a gente, de certa forma, vai ser forçado a fazer. E eu acho que daí, no meu caso, tem muitas coisas que a gente vai adaptando. De repente, agora que eu estou tendo que cuidar algumas coisas da minha irmã em casa, se um dia eu tiver um filho, eu vou ter que cuidar desse jeito, com certeza, muito mais, porque minha irmã já né, maior de idade, sabe se virar. Com uma criança dentro de casa, então dá para falar que é um estágiozinho, né? É um estágio, é uma espécie de estágio, com certeza. Agora, uma coisa que eu vejo, assim que o Leite estava falando, às vezes é difícil de ter essa reflexão no olho do furacão. Por exemplo, a uma pessoa que dá um testemunho, eu falo às vezes do tempo que eu tive, o problema das dores que eu tive devido à fibromialgia. É muito mais fácil falar depois que Deus já fez um milagre na sua vida, que eu melhorei minha alimentação e tal. É mais fácil de contar isso. Agora, enquanto você está urinando no chão, que é complicado. Talvez alguém está falando para alguém agora que está naquele auge do estresse, está pensando nos filhos, tem um filho longe, a questão nem é você, mas pensando em quem você ama. Eu queria perguntar aqui, inclusive para o Diego, essa questão, como se portar, né? A gente tem uma conotação aqui no Novo Tempo, que é muito essa questão da oração, que já a gente vai falar, que a questão espiritual manda muito, mas na questão psicológica, a gente está numa sociedade mais fragmentada psicologicamente. Até alguns papos a gente não consegue, até com um homem, às vezes, algumas piadas ofendem mais, porque justamente esse momento, as pessoas estão mais frágeis ultimamente, né? E como lidar, né? Porque, um exemplo, de repente está falando com a mãe que não quer passar isso para um filho, que está todo mundo reunido. Ela fala, gente, eu não posso passar. Tentando estabilidade emocional aqui. Eu vou trocar de canal, vou colocar no desenho e vou tentar me atualizar através do celular. Como uma mãe agora consegue tratar dela e automaticamente fazer com que o psicológico possa ser uma forma na família? Há pouco, Cris, você relatou algo extremamente importante sobre o efeito manada. Um teórico chamado Le Bon, ele diz que o ser humano, muitas vezes, ele é conduzido pelaquilo que os outros estão fazendo. Sobretudo, outro teórico nos disse que o ser humano ele tem uma capacidade individual de pensar por si próprio, de fazer análises. Dentro do processo de reflexão, outro teórico, né, ele nos diz assim, que primeiro você reflete, depois você vai analisando os pontos. Você vai analisando o que está acontecendo ao seu redor. O Leite, há pouco, ele nos disse como que a emissora Novo Tempo trabalha. A emissora Novo Tempo tem uma proposta de oferecer esperança, uma reportagem com conteúdo, algo que possa mudar a perspectiva das pessoas. Num momento como esse, é importante a pessoa parar, analisar o que ela está fazendo, analisar como que ela entrou em contato com o ente querido. Como é que estão as coisas aí? Ao seu redor, o que você está fazendo? Não, estou bem. Então, se apegue a isto. Vá buscar um conteúdo que possa ajudar você a pensar de uma forma diferente. Foi aqui apresentado, né, foi relatada a questão da esperança. Num momento como esse, nós não podemos perder a esperança. Sobretudo, se nós ficarmos apegados a tantas coisas que nos levam a ter desesperança, aí... Então, Diego, não é tapar o sol com a peneira, mas tem pessoa que gosta de se alimentar do caos. Fica só informação, só. E às vezes não gosta, não percebe, Cris, porque nós temos essa tendência, né, a sempre olhar as coisas negativas e tal. E esse é um exercício que nós precisamos fazer juntos, viu? A gente está falando, o outro, não é nós aqui mesmo, aqui eu, Cris, você, juntos aqui pensando em soluções de como a gente vai lidar com esse período de transformação, viu? E ainda hoje nós temos aqui uma dinâmica muito importante,
O Lucas, ele fez um VT no início do programa, Muito top. mas vai voltar aqui ao vivo, exatamente, com uma profissional que vai te ajudar a lidar aí com esses momentos aí do coronavírus. Vamos falar sobre isso ainda hoje no Entre Família. Vamos com um breve intervalo e já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui falando dessa estação de outono, as folhas caindo, e justamente numa época que a gente parece que até a esperança está caindo, mas essa não pode cair. Agora, um elemento para essa transformação, essa renovação, é a oração que tanto você vê aqui na Novo Tempo. Né, para ela nos ajudar, nos conduzir para algo maior. Você que acompanha, inclusive, lições da Bíblia aqui na TV Novo Tempo, estamos vivenciando Daniel, que fala desses tempos, e a importância da oração em Daniel, Jesus orando, e sabendo disso, um grupo de pastores no sul do país está promovendo algo diferente, inclusive entre os pastores, e que você pode participar também, propondo uma semana de oração, 24 horas. E isso mesmo, 24 horas de oração. E a oração tem poder. Inclusive, agora a gente vai para um link especial com o pastor Eliezer Ventura, líder dos pastores adventistas do sul do país. Pastor, muito boa tarde. O senhor já devia estar em oração também. Como é bom falar desse assunto num momento agora tão especial, que a oração sempre ela é poderosa, mas nos momentos de crise a gente tem um acréscimo com Cristo Jesus. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar participando aqui do seu programa e poder dar uma pequena contribuição aí no que diz respeito à oração, que é um tema muito, muito importante para todos nós. Pastor, como vai funcionar esse projeto de 24 horas orando por 7 dias? Quais são as temáticas, né? O que no coração aí exercer os pastores, né, que tem essa liderança, porque o líder ele acaba fazendo com que esse processo se estenda a todo mundo, porque oração é algo, né, digamos assim, democrático, todo mundo pode se unir a esse projeto que os pastores estão fazendo. Então, o projeto em si ele é bem simples, né? Como você já destacou aí, consiste em uma corrente de oração, né, 24 horas por dia. Nós temos um pouco mais de 550 pastores aqui na região sul. Então, nós vamos começar hoje no Pôr do Sol e vai até o próximo sábado, numa oração contínua. Um termina, o outro continua, né? Os temas que nós vamos estar orando em prol da saúde das famílias, a cura do nosso país. Vamos estar orando pelo projeto da Semana Santa. Vamos estar orando também pelos empregos das pessoas, né, que diante dessa crise toda correm muito risco, né? A gente vai estar buscando também o batismo com o Espírito Santo. Então, a temática ela é diversa, esses 20 minutos, cada um na sua casa vai estar intercedendo, e a igreja pode saber que durante toda a semana há intercessão contínua aqui no território da região sul do Brasil. Agora, pastor, nós estamos falando para pessoas, talvez de várias religiões, até uma pessoa que não tem religião alguma. E às vezes a gente fala assim, será que esse tipo de oração vão ser falas repetidas? Qual é a ideia da oração, de abrir o nosso coração, né, para Deus, assim? Como vai funcionar esse projeto? Explicar para quem está em casa o poder que realmente tem a relevância, né, da oração nesse momento. A ideia da oração, às vezes as pessoas pensam numa fala repetida, né? Mas ela é uma conversa, como nós estamos tendo aqui, né? Dessa mesma maneira, você está conversando comigo, eu com você, e nós vamos conversar com Deus, né? É claro que nós acreditamos que existe um Deus que Ele está ouvindo, né? A gente tem muitos exemplos na Bíblia de líderes, de pessoas que oraram de maneira intercessora, que conversaram com Deus sobre grandes causas, sobre grandes problemas que estavam sendo enfrentados, né? Então, quando eles estavam orando, em primeiro lugar, estavam reconhecendo, ó, nós temos um problema que é muito maior do que nós não podemos lidar com esse problema. E nós pedimos, então, a ajuda de Deus, que não é aquele que causa os problemas, mas Ele tem a solução. Ele também nos deu capacidade, inteligência para fazer algumas coisas, como pesquisa, procurar curas e tratamentos, mas Ele também cura diretamente, Ele também responde à oração. Então, eu diria, para a pessoa que talvez não tenha muito vínculo com Deus, comece a ter uma conversa, sabendo que do outro lado tem alguém ouvindo. Assim como eu estou conversando aqui via computador contigo, né, do outro lado tem uma pessoa ouvindo, quando nós conversamos em oração, também do outro lado tem alguém ouvindo. Agora, pastor, de repente tem alguém em casa agora com a família, ou de repente até uma linha pastoral. Todo mundo pode se unir nesse projeto democrático. Você podia dar uma dica agora para a gente poder realmente fazer uma corrente de oração. A gente fala que a oração, biblicamente, né, não precisa nem falar muito, mas as pessoas falam agora, inclusive na ciência, o quanto é importante ter uma vida de oração, na calma, na questão psicológica. Nós temos um psicólogo, já nós vamos falar do conceito da oração, mas eu quero me unir, eu quero também ter essa ferramenta aqui. Ela pode se unir nesse momento? Como é que ela faz?
todos podem se unir, né? Justamente como esse projeto de oração é particular, é em casa, a gente está tendo que ficar em casa para colaborar, para não disseminar o vírus, né? Então nós fazemos em casa e todas as pessoas podem se unir. Se você tem um grupo religioso, você pode organizar ali a sua igreja ou um grupo de igrejas para fazer uma corrente de oração também. Se você tem um grupo familiar grande, você pode usar ali a sua rede familiar e fazer uma corrente de oração. É uma coisa simples, cada um pode fazer em casa a sua intercessão, a sua busca, e nós cremos que Deus, ele responde, que ele está ouvindo a nossa oração. Aquilo que nós podemos fazer, nós precisamos fazer como seres humanos, mas aquilo que só ele pode fazer, nós temos que buscar a ajuda dele. Pastor, eu oro por você, você ora por mim, Deus age por nós, leve o nosso abraço, coloque também todos na oração e a gente vai passar por essa, porque Deus ele está no controle de tudo. Leve o nosso abraço e obrigado pela participação aqui no Entre Família. Um abraço para você também, para todos os telespectadores aí do programa Em Família, e vamos seguir juntos em oração, que sem dúvida, com a ajuda de Deus, esse problema vai ser resolvido muito mais rápido. Grande abraço, pastor. Muito obrigado a você que está em casa. Olha, você pode orar juntinho conosco. A TV Novo Tempo, a Rede Novo Tempo é uma rede que ora por você. Agora, no início ali, até o Leite tinha falado de algumas transformações. Então, a Novo Tempo, ela prima sempre por qualidade, ela prima sempre de estar obedecendo também todos os processos, assim como uma rede aqui que prima para os seus colaboradores. E algumas coisas vão mudar aí, né? Inclusive o Entre Família aqui, ele vai ser reprisado para manter, inclusive, a qualidade. Todos os programas da grade serão mantidos. E a gente agradece a você. Você que é anjo da esperança, você que faz tudo acontecer aqui, mãos que transformam vidas, mãos que continuam ligadas, né? Afastadas literalmente, porque um cristão também, além de orar, ele é prudente. Então teremos algumas transformações, mas inclusive amanhã, só para você ter noção, a gente vai ter uma programação especial, por quê? Nós estamos obedecendo todas as leis como igreja. Falamos aqui da igreja adventista e não teremos culto. Inclusive agora na rádio, algumas pessoas me perguntando, olha, são só 30 membros, nós estamos numa zona rural. Não tem aglomeração. Agora vão ficar, olha, você pode orar em casa, estudar em casa, mas aqui na Rede Novo Tempo nós teremos uma programação especial, inclusive no sábado. Amanhã, desde as 6h30 da manhã, cada programa foi pensando em você que vai estar em casa. A igreja é você, a extensão, né? Não é só a questão física, você faz parte de um grupo, de um corpo, como Cristo falou. E às 11 horas da manhã, nós teremos ao vivo uma pregação especial do pastor Ayrton Keller, ele que é o nosso diretor aqui da América do Sul, da Igreja Adventista, para 7 países. Então vai ter uma programação especial. Você não vai perder nada. Inclusive, nós teremos algumas alterações. O Leite, que está aqui conosco no último bloco, aqui vai falar para você de um programa específico. Então, não sai daí. E agora a gente volta no nosso tema especial, contando com você de renovação, levantando essa bandeira de resiliência e de sair, né, da zona de conforto. Tá bom? Agradecemos um abraço especial aí para o pastor Eliezer Ramos, fazendo a nossa diretora que estava corrigindo do que estava aqui na Dália. Pastor, independente de nome, estamos em oração, um abraço no peito aqui, um abraço aqui, só aqui. Voltamos agora para uma dinâmica especial, Carol. Temos folhas aqui representando a nossa estação. O que está acontecendo, Carol? Olha só, a gente sabe que é importante quando a gente faz algumas dinâmicas, a gente consegue compreender melhor, entendeu? E facilita o processo. Eu imagino que você está em casa pensando que tipo de dinâmica eu vou fazer aqui na minha casa, viu, com essas crianças. Calma, você vai ter ideias boas. Mas agora é importante a gente fazer essa dinâmica para reflexão. Temos aqui algumas palavras ruins, negativas, né, como um trauma, erro, cansaço. Você é mãe de família aí, né? Essa palavra é bem forte aí na sua vida, cansaço. Como é que a gente faz para lidar com tudo isso? Porque embaixo dessas folhas aqui do outono vão cair essas folhas e vão chegar as folhas verdes, né? Vai dar um outro tom aí para essa árvore. E qual é a resposta de tudo isso? Então, cada um de nós aqui vai tirar uma folhinha, vamos comentar e temos aqui o auxílio aqui profissional do nosso psicólogo para ajudar a gente a amarrar essas situações aí. Pode começar, Leite, aí, ó, se quiser tirar a primeira. Bom, já que o outono é sempre igual, vou fazer essa folha de outono cair aqui no meu quintal. Ah lá. Impulsividade e aí dá lugar à criatividade. Isso é legal do outono, né? Porque se você para pensar no ciclo natural da natureza, o outono ele vem antes do inverno. E para uma árvore, basicamente, o outono significa que ela está morrendo um pouquinho, né? Para poder voltar mais florida depois. Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo. Sai a impulsividade para dar espaço à criatividade. Impulsividade é uma coisa que eu acredito que ela tem o seu lado
positivo, e aí tem um psicólogo aqui que pode me dizer, quando ela te impulsiona a tomar boas decisões. O problema é que, como ser humano, eu tenho a impressão de que a gente é ansioso por natureza. E a impulsividade, eu acho que na maior parte das vezes leva a gente a tomar decisões precipitadas que a gente se arrepende depois. Eu acho que a criatividade é um pouco do que a impulsividade busca fazer, que é resolver um problema, só que com calma, com tempo, avaliando tudo, para dar uma resposta criativa para aquele problema. Eu viria dessa maneira, assim, você troca a impulsividade pela criatividade dessa maneira, colocando reflexão aí no meio. E como é que a gente consegue fazer essa troca? Porque mudar essa chave não é fácil não, viu? Não é fácil. Voltamos novamente na questão de uma autoanálise. Pararmos para pensar. Se eu ainda tenho essa força para pensar, para criar, a minha mente está ali tendo ideias, eu posso até ter a possibilidade ao meu lado. Sobretudo, se eu perceber que o meu pensamento está extremamente obsessivo, eu não consigo mais criar, não consigo mais pensar, esta impulsividade já não é positiva. Esse é o termômetro. Esse é o termômetro. Tomou conta já. Como é que está a sua mente? Você está ansioso, está preocupado com o dia de amanhã? Ai, meu Deus, essa situação do mundo, e agora é todo mundo aqui em casa, como é que eu vou encarar meu marido todo dia? Eu sei, essas crianças aí, faço o que com isso? Nesse momento, a impulsividade, ela tem um tom negativo no dia a dia das pessoas, é complicado. E aí, Cris, quer deixar cair uma folha no quintal? Eu vou pegar uma folha aí, que eu vou dizer, aqui impulsividade é quase sempre você chega nesse ponto aqui. Erro. Deixa eu ver Vamos aqui, lá. Erro e o perdão. Agora, fazendo um acompanhamento da situação que a gente está agora, talvez a gente fale assim, a gente está vendo a fragilidade do ser humano. A gente tem a síndrome do super-herói, sabe? De que eu posso, que ele tem que vir e tal. E, de repente, a gente vendo a fragilidade da vida, que não precisaria de uma crise para isso, mas o ser humano tem essa tendência de precisar ter um ferimento, né? Um espinho na carne, como a gente fala na Bíblia. Então é um momento agora de perdão, porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Antes dessa crise eu já não saberia, mas agora fica à tona. Sabe algumas pautas que vêm à tona? Parece que quando tem uma pessoa agora, teve um índice enorme cardíaco, vem lá, meu Deus, eu tenho que comer menos. Mas a alimentação ruim sempre aconteceu, mas porque teve um surto, porque teve uma questão epidêmica. Mas vamos tentar ver agora nesse momento, encontrar o perdão. Inclusive para você mesmo, tem pessoa que não se perdoa, olha, eu não criei o meu filho de uma forma correta, eu estou aqui, ou até mesmo falando agora, olha, eu não tenho uma alimentação correta. A pessoa está falando que a carga é genética, mas tem 70% agora que é a questão da imunidade. Calma, as coisas para trás ficaram. Comece agora se alongando, tente colocar o ponto de hoje e agora é o momento de se perdoar e levar o perdão. Você falou uma coisa que eu achei interessante, né? A situação das pessoas, numa situação como essa de erro, ou como essa que a gente está vendo do coronavírus, etc., as pessoas se lembram da fragilidade que a gente tem como ser humano. E o livro de Eclesiastes fala sobre isso, né? É até meio impactante. Fala assim, é melhor estar numa casa onde há luto, ou seja, é melhor você estar num funeral do que numa festa. Por quê? Porque onde está o luto, você lembra qual é o final do ser humano. Lógico, a gente entende que o final do ser humano, na verdade, não é a morte. Se morre em Jesus, a gente tem a esperança da vida eterna. Mas quando você olha para a fragilidade do ser humano diante de um vírus, diante de uma situação como essa, a gente é levado naturalmente a fazer uma coisa que no dia a dia a gente não faz, que é o que o nosso psicólogo aqui, o Diego, falou. A gente é levado a pensar. A gente não pensa muito, e inclusive no contraste do livro de Eclesiastes fala isso. Tipo, na festa, muitas vezes você vai para uma festa para esquecer os problemas. Exatamente. E quando você está num funeral, você é escancarado o problema para você, e você é obrigado a refletir sobre isso, e aí, obviamente, a situação de erro, de perdão, vem naturalmente, né? E o processo do perdão, ele é muito complicado. O Cris, ele falou de uma situação que é perdoar a si próprio. Às vezes é mais fácil perdoar o vizinho, o amigo, o marido, lá, tá ok, né? Mas quando o perdão precisa ser de você, partir de você mesmo, para você, por que é tão complicado esse processo? Perdoar o próximo, muitas vezes, parece ser muito fácil, não é? E perdoar a nós mesmos não é fácil. Sobretudo porque, durante o nosso desenvolvimento, muitas vezes, nós temos a tendência de ficar focando demais os nossos erros. E isso vai gerando na nossa mente pensamentos disfuncionais, segundo a psicologia, vai travando. Então nós ficamos naquele foco, sabe? Direcionamos o foco para o erro.
e não paramos para refletir em relação à solução daquele erro, que olha, todo ser humano realmente ele é passível de erros, o ser humano ele se equivoca, o ser humano ele é frágil. Portanto, nós temos que fazer uma reflexão, olhar para dentro de si mesmo e entender que o errar faz parte do processo da vida. É comum, né? Ou seja, vai lidar, você vai ter que lidar com tudo isso, com todo esse processo, vai errar, vai acertar, mas a gente vai seguir, inclusive vamos seguindo aqui com a nossa dinâmica e vou tirar aqui, ó, as dificuldades. E quando a gente tira dificuldade, é isso? Foi alterada. Então, a produção está me explicando aqui, ó, que a impulsividade era equilíbrio e a dificuldade é criatividade, né? Mas aí, a gente também... a gente usa da criatividade para linkar as duas coisas. Não, mas agora faz aqui, todo né? sentido, né? Faz Pra um mim- equilíbrio entre os dois temas ali. Exatamente, para mim faz sentido também essa questão de que quando a gente entra no processo de criatividade, se você não souber equilibrar as coisas, né, você está passando uma dificuldade aí na sua casa, não sei o que é. Olha, eu não consegui repor tudo que eu precisava, agora eu estou aqui com a família, ou não sei que situação que você está vivendo no momento, e agora? Como é que eu vou fazer? Nossa, eu vou sair correndo, vou tirar tudo que é da prateleira do mercado, eu vou comprar tal coisa, eu vou me desesperar, eu vou ligar para fulano, para Beltrano, eu vou... Calma, relaxa, tem que ter equilíbrio, porque senão você não consegue sair do problema, né? Sabe por que eu gosto muito da Bíblia? Porque ela tem resposta para todas as situações. Essa situação de equilíbrio e dificuldade, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso aqui, de coisas que a gente está vivendo para os próximos dias. Como é que a gente vai fazer um programa aqui na Novo Tempo que envolve trazer gente do Brasil inteiro, de outros países, da América do Sul, com essa situação toda? E aí a pessoa estava ansiosa com essa situação. Aí eu falei para ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente está com planos aqui para as próximas semanas. E todas as semanas a gente vai renovando os nossos planos aqui de acordo com o desenrolar da situação do coronavírus. Mas faz o seguinte, lembra daquela orientação que Jesus dá? Que ele diz o seguinte, não se preocupe com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Por mais simples que possa parecer isso, basta a cada dia o seu mal, a gente tem uma tendência natural a querer trazer o mal de dias futuros para o dia de hoje, Agora, entendeu? 100% humano isso. Exato. Né? Só que isso, né, a própria Bíblia diz, não adianta isso, você só vai trazer mais ansiedade para você, né? Bom, tem um psicólogo aqui que pode falar sobre isso. Não vai aumentar nem um centímetro na sua vida por conta disso. Agora eu vou propor né? mais uma dificuldade. Vai lá. Às vezes, na vida, não cai uma folha só. Cai todos Cai de uma duas. vez. Pelo tempo vai ter que cair duas agora. Vai cair duas. Já faz uma análise só. Uau. Trauma e resiliência. E aqui nós temos cansaço e disposição. Nossa. Agora eu Olha, quero para ver. ter disposição... Não, eu não posso nem comentar esse assunto aí. Eu não sei como comentar esse assunto. Queria que, em cima daquilo que Leite nos falou, é interessante essa questão da criatividade, né, do equilíbrio, na verdade, do equilíbrio em relação ao viver o dia de hoje. Existem algumas terapias de grupo que existe uma proposta das pessoas fracionarem o seu dia. Porque as pessoas, elas às vezes têm dificuldade de enfrentar um dia, Leite. Quisera a semana toda. Então, você acorda pela manhã, você já tem ali que ter aquele momento, como aqui foi falado pelo Cris, talvez ali uma oração, um momento de reflexão, de você buscar forças para você suportar ali a sua manhã. Aí depois, quando chega ao meio-dia, você novamente, você para, vamos agora pensar durante o período da tarde, depois você para de novo, vamos pensar agora como é que vai ser o período da noite, principalmente neste momento em que estamos vivendo, esta rotina durante o dia. E também, dentro desta rotina, ter disposição para criar agora, sabe, coisinhas para você fazer durante o seu dia, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, e se reinventando. O ser humano tem esta capacidade. O ser humano, ele é resiliente. Opa, tá aí uma dica muito importante, viu? E você tá em casa se perguntando, como é que eu vou fazer tudo isso, gente? Como é que eu vou participar na minha... Ó, calma, hein? Calma que não tem desespero aqui não, viu? Aqui só tem solução aqui entre família. Vamos falar mais sobre esse assunto no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo, é tão rápido. Só vai lá beber água, chama esses meninos, tudo tá espalhado pela casa, joga aqui na TV e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, que papo gostoso, né? Não sei da sua condição aí, mas a gente tem a ideia sempre de levar informação, levar para você esperança. Inclusive, no bloco passado, a gente falou sobre erro e perdão. Nos perdoe. Aprenda a perdoar. A gente quer retificar uma informação. A gente falou no bloco passado, inclusive, que a igreja estaria fechada em todas as regiões. Mas acontece o seguinte, ó.
assim como a igreja e todos os órgãos, eles respeitam os estatutos governamentais, né? As decisões, os decretos, enfim. Então, olha só, você tem como igreja, né? E é claro que a liderança local já está informando isso nos grupos, o seu pastor, né, o ancião, de como vai funcionar. Então, mas mesmo assim, a Novo Tempo vai ter uma programação para aqueles que já estão em casa ou porque decidiram ficar em casa, porque é uma decisão sua também. Então, vamos voltando então. A Igreja Adventista vai seguir as normas regionais, né? Então tem um estatuto local, são os regimentos locais, os decretos locais. Então cada região tem a sua e a gente vai evoluindo, tá certo? E lembrando que amanhã, olha, não esqueça, a partir das 6h30 da manhã, uma programação especial aqui na sua TV Novo Tempo para você que vai ficar em casa. E às 11 horas nós teremos aí uma pregação especial do pastor Ayrton Keller, como eu falei no bloco passado, é o nosso diretor aqui para a América do Sul da Igreja Adventista para 7 países. Tudo certo? Tem alguma dúvida? Olha, lembrando, sábado aqui vai ter programação especial. Ah, na rádio também, viu? Na rádio vai ter o pastor Ayrton Keller aí também, tá bom? Tudo certo? Tudo resolvido? Se tiver alguma dúvida, pergunta pra gente aqui no nosso WhatsApp. 12983150249. Juntos na esperanças, abraçado na oração. Distante um pouquinho, quanto mais distante você for agora, mais rápido a gente vai se abraçar, tá bom? São 8 países da América do Sul, então o nosso pastor Ayrton Keller, um abração para toda a divisão, aí o pessoal que nos acompanha, aquele abraço. E agora é o seguinte, por que eu estou olhando para a tela aqui? Porque o Lucas já começou no início agora, vai voltar agora, porque tem um mimimi às vezes no prédio aí, ó, no condomínio. Isso aí é mimimi, rapaz, não funciona. Gente, agora tem essa transmissão comunitária, você tem que respeitar. E a gente vai dar uma dica especial, essa mediadora de conflitos já esteve aqui no nosso programa, ela já está virando uma prata da casa aqui. Lucas, aonde você está para realmente quebrar que não é mimimi, é coisa séria, e a gente aqui no Entre Família está ligado em coisa séria e levar informações especiais para os nossos telespectadores? Oi, Cris, boa tarde para você que está acompanhando aí o Entre Família. Realmente não é mimimi não, viu? A gente já percebeu que as pessoas que já foram diagnosticadas realmente com corona, às vezes nem estiveram fora do país, não tiveram, logicamente, contato com pessoas que estiveram fora do país, já vendo que são áreas comuns, né? E por isso, a gente veio aqui em um condomínio aqui mesmo em Jacareí para falar com a Patrícia Nunes, ela que é síndica profissional e também está ajudando a tomar algumas medidas e esclarecer algumas dúvidas do que fazer ou não fazer nessas áreas comuns, né? Como um condomínio. O que fazer realmente nessas áreas abertas, como piscina, quadras, parquinhos, quais são as medidas necessárias? Essa é a pergunta que está arrepiando o cabelo de todos os síndicos atualmente. Na verdade, o síndico, não que ele não possa, ele deve tomar as medidas para conter, né, esse vírus, o Covid-19, e não só e o fechamento dessas áreas, né, para o convívio da sociedade, dessa sociedade, né, desse núcleo da sociedade que são os condomínios. E o síndico ele tem responsabilidade absoluta, tá? Deixa só a parte de circulação, os elevadores, a orientação, a comunicação nesse momento com os moradores é essencial. Explicar em todos os meios de comunicação, um por vez nos elevadores, colocar álcool, gel, todas as maneiras possíveis para minimizar o máximo esse vírus, né, que está sendo tão letal no mundo inteiro. Então a responsabilidade é intensa sobre o síndico, sim, ele precisa tomar as medidas cabíveis necessárias. As medidas também são realmente em lugares fechados, como academias, né, também precisam ter algumas recomendações ali, que o pessoal precisa realmente atender, né? Isso, fechar todas essas áreas, tá? Por tempo indeterminado, assembleias, reuniões, eventos todos cancelados e deixar bem claro que não é férias. A grande maioria das pessoas não estão entendendo ainda que é uma medida de contenção mesmo. Precisam ficar em casa, e área de lazer, parque, orientar os pais que deixem as crianças em casa, os pais em casa e tomar todas as medidas para que nós servimos como exemplo. Nós precisamos servir como exemplo para o mundo inteiro, né? E agora é a hora de tomar as decisões para que não aconteça como está acontecendo em outros países como China e Itália. A gente está até aqui realmente na entrada de um condomínio, você vê aqui uma área bem bonita realmente, mas o pessoal só está passando por aqui e entrando no condomínio. Não está sendo recomendado ficar por aqui na parte de fora, né? Não é recomendado. Dessa criança, a gente sempre orienta, os funcionários são orientados a conversar com as crianças e pedir aos pais também que subam e ficam dentro das suas idades, tá? Agora, Patrícia, fazer uma pergunta.
Caso o pessoal que está nos assistindo mora em um condomínio e não tem esses tipos de cuidado por lá, ele vê que está faltando realmente isso, ele pode entrar em contato com o síndico e acabar pedindo para que isso realmente seja feito no condomínio onde ele mora? Ele deve fazer isso. E se o síndico não atender, ele faça uma notificação extrajudicial ao síndico para que o síndico tome as devidas providências, sim, da contenção desse vírus. Agora, até legal você também comentar com o pessoal, a gente comentou que não é mimimi, realmente é importante. É legal você até passar para o pessoal de casa, que mora realmente em um condomínio, que essas medidas não são, são importantes. Isso vai ajudar bastante a realmente diminuir e evitar realmente o corona. Com certeza, pessoal, não é brincadeira. Países não estariam fechando fronteiras se fosse uma coisa tão simples, tá? Então, todo mundo agora é o momento, cada um entrar dentro da sua casa e ficar lá e depois a gente possa, porque o Brasil é tão amoroso, o brasileiro é tão amoroso, tão afetuoso, vamos deixar os abraços para depois. Tá certo, muito obrigado pela sua participação, por ceder esse tempinho pra gente. Fica aí as dicas, né, pessoal, para vocês agora realmente atenderem aí as medidas, tudo, no que for fazer no dia a dia, mas pensar que não é só por você, mas também pelo próximo. Então fica a dica aí pra gente acabar pensando realmente o que a gente está fazendo e como evitar o pior, né? Muito bem, Lucas, obrigado pelas informações. Mande um abraço para a Patrícia, esse abraço de longe, né? Vai dar tudo certo. Muito bem, meus queridos, que olha, e essa dica especial é o seguinte para você, inclusive se você tem alguém vulnerável aí no seu prédio e tal, ajude a fazer as compras de forma organizada. É o momento de ser solidário, depois esticar depois da crise, para que todo dia você possa ser solidário. E agora a gente volta aqui para a nossa conversa, que se estende dessa sala para a sala dos nossos telespectadores. Opa, com certeza. Você está falando aí, mandando interações para a gente. Esse é o momento de nós abrirmos o espaço para quem está em casa falar também, por favor. Até essa dica eu acho muito importante, das pessoas que estão colocando no Facebook, no Instagram, porque existe até, olha, eu faço compra se você precisar. Eu vi mesmo, foi coloca muito ali, legal. Você coloca ali um papelzinho ali no elevador, né? Olha, se você que é idoso e tal, grupo de risco, você deseja que eu vá te faça um favor, uma compra, eu trago algo para você da Sou do apartamento farmácia X. e tal, sou aqui do apartamento X. Eu acho muito legal, né? Esse tipo de iniciativa é positivo dentro do condomínio. Com certeza. E a ideia, a nossa síndica profissional, ela é mediadora de conflitos. A ideia é que você não leve também essas informações de forma bruta, porque normalmente não vai ser bem recebida. Então tente ser inciso, porque não é brincadeira, mas leve de uma forma harmoniosa. E se você não tem mediador, porque tem prédio que não tem síndico. É verdade. Aí você vai ter que, inclusive, montar um grupo no WhatsApp para que tenha uma informação e para que aquele grupo realmente sirva, não para trocar só a ideia de filme, não. A ideia de informações concretas para cuidar de todo mundo. Cuidando de um, a gente cuida de todo um prédio. E com respeito, né? Por exemplo, onde eu moro, lá no meu condomínio, não tem síndico, Cris. E aí? Aí a briga é no WhatsApp, né? Você não sabe se você entra na briga ou se na... Ó, por favor, hein, gente? Vamos parar de discutir nesses meios aqui. Esses meios é pra gente dar ideias, informações. E se tem alguém aí que não tá seguindo e tal, faz com amor, com carinho, faz essas dicas muito legais aí dessas dicas. Olha, você pega ali e faz uma notificação extrajudicial. Dá certo, né? Muito bem. E agora é o seguinte, você continua participando, tá? No DDD 12 98315 0249. E como é que você lida com essa questão? Qual área que você precisa renovar? Conta pra gente. Já temos participação? Ou se você já renovou diante dos problemas, conta pra gente, porque o processo de mudança também é interessante dessa análise. É muito especial. Com certeza, a sua história, ela pode ser a história de alguém que está aí do seu lado e também a gente consegue tirar boas ideias quando a gente ouve muitas pessoas falando. A gente tem interação? Podemos jogar aqui na tela? Pode jogar. Pablo falando, olha lá, eu acredito que preciso de renovação em toda a minha vida. Tem coisas bem difíceis de mudar, né? Mas a Novo Tempo tem aprendido muita coisa boa com a Novo Tempo, né? Ele tem aprendido muita coisa boa de verdade. Brigadão, Pablo. E que delícia a foto desse bebê. Eu quase não consegui ler só olhando o bebê da foto. Olha, certeza. Que legal. E o pessoal tá mandando, mande a sua. Mais uma participação na tela. Agora, Cleidiane Bahia, isso? Estamos em um momento de aprender que somos todos iguais, onde uma doença pode atingir ricos e pobres, crentes e ateus. É o momento de refletir, olha como o nosso psicólogo colocou, o Diego aqui, sobre o quão pequenos somos e totalmente dependentes da graça de Deus. É o momento de refletir sobre as atitudes diante de outro. Legal.
Atitude, refletir, palavras boas nesse momento. Exatamente, porque você também precisa lidar, né, com as atitudes em relação ao outro. E aí entra algumas das dificuldades, né? Porque às vezes com a nossa família a gente é mais tolerante, mas quando a gente estava citando aqui no exemplo do condomínio, aí a briga começa. Como é que a gente faz para ter comunicações assertivas, sem discussões, nesse momento para tranquilizar e conseguir lidar com a situação? Carol, vocês estavam aqui falando, eu estava pensando em relação a esse momento que nós estamos vivendo, o quanto que nós vamos ter que reaprender algumas coisas que nós perdemos durante o processo da vida. Algumas pessoas, às vezes, elas perderam esse processo de chegar até as outras pessoas e resolverem de uma forma tranquila, entendendo o outro, o momento do outro, porque muitas vezes, diante de um problema como esse, a pessoa, você vai conversar com ela, está extremamente agressiva, Alterada. irritada, e é comum o ser humano parar e pensar, é comigo? Não, para, não é com você. Aquela pessoa, além deste momento que ela está vendo, ela talvez esteja pensando no trabalho, no filho ou na filha que está no exterior, na escola que parou e agora ela fica preocupada com o futuro da criança, com o futuro da filha que está na universidade ou do filho que está na universidade. Então, tentar compreender de forma plena, né, o ser humano, entender que além daquele momento há muito mais. Então, espera o tempo da pessoa, dá um tempinho, se afaste, deixe bem claro para a pessoa que você está ali para tentar ajudar ela, deixe ela refletir com essas palavras, aí depois você volta. Você pode tentar usar uma cartinha, uma mensagem por WhatsApp, um e-mail, e assim você vai tentando se comunicar com ela. Uma hora ou outra, ela vai abrir a mente, aquilo vai entrando, vai acomodando, vai gerando equilíbrio, ela vai processando. Tem que esperar a poeira Acho que o Leite baixar, queria né? contribuir. Nessa situação de coronavírus, as pessoas ficam desesperadas, etc. E eu acho que nesse processo de comunicação com pessoas que às vezes você nem conhece, às vezes não é nem de comunicação apenas verbal, é de como eu me relaciono com as pessoas. Tem duas coisas que eu fiquei pensando enquanto a gente estava conversando aqui, e uma delas tem a ver com algo que eu vi. Por exemplo, essa situação das pessoas estarem morrendo de medo de ficarem desabastecidas de comida. Aí elas vão para o supermercado e elas compram coisas... Arrastam a prateleira. Arrastam a prateleira inteira. Por que isso acontece? Porque... Eu tenho um psicólogo, se eu estiver falando besteira, você me corrige, Diego. Mas assim, a gente é extremamente egoísta, naturalmente. Então, eu não penso se o fato de eu comprar uma quantidade gigantesca de comida vai fazer com que outras pessoas possam ficar sem aquela comida numa situação de crise. Ou numa situação onde, sei lá, não é só comida, produto de higiene, etc. Teve gente que estava até falando lá, né, de papel higiênico. O papel higiênico está nas redes sociais. O pessoal estava perguntando, mas o Covid não é um negócio que você fica resfriado, você não precisa de tanto papel higiênico assim, né? Mas enfim, e é isso que eu comecei a pensar assim, a gente não se coloca no lugar do outro. E aí, por outro lado, pensando em coisas interessantes, dessa situação de se colocar no lugar do outro, eu lembrei de uma palavra que é empatia, que é exatamente se colocar no lugar do outro e ver as coisas pelo prisma da outra pessoa. É o seguinte, muita gente que talvez está assistindo a gente tem diarista em casa. É a pessoa que vai lá fazer a faxina e tal. E aí, nessa situação do coronavírus, aí a pessoa não está indo trabalhar em muitas situações, em algumas tem gente que está indo, em outras não está indo por uma questão, sei lá, às vezes a pessoa está no grupo de risco, ou não, só quer ficar em casa, ou teve essa orientação. Só que uma pessoa que, por exemplo, está numa situação de diarista que eu vi, a pessoa não ganha se ela não trabalhar. E aí, como é que faz? A pessoa precisa pagar suas contas. E aí eu vi uma iniciativa que achei bem interessante de algumas pessoas, que é o seguinte: tem uma pessoa lá que vai na tua casa a cada 15 dias. Paga ela como se ela tivesse ido. E depois faz um rearranjo lá para frente, porque ao invés dela ir a cada 15 dias, vai toda semana, ou se vai uma vez por semana, já vai pagando a pessoa, e quando tudo se normalizar, faz um ajuste para a pessoa ir 2 vezes na semana. Com certeza, o fato de você, de alguma maneira, se colocar no lugar do outro, com certeza a pessoa também vai fazer ajustes lá na frente quando ela puder retribuir. E eu só estou dando um exemplo entre vários, nessa situação de, nessa dificuldade que a gente está passando agora, um momento de crise, a gente poder ter empatia, ser criativo, ajudar o outro a ser resiliente, enfim. Leite, é interessante que é a arte, né, do falar e do ouvir, porque eu tenho uma mensagem, eu tenho uma comunicação a fazer ao outro. Entretanto, se ele apresenta ali uma certa resistência, por que eu não paro para ouvi-lo?
entender o que possa estar acontecendo com ele. Exato. Assim As você pessoas pode não- ajudar. As pessoas estão com mais dificuldades, né? A gente quer falar, não quer ser ouvido, ou, né, ou a gente não é ouvido, né? Enfim, né? Eu já embananei tudo aqui, né? Mas uma coisa que eu não vou embananar nesse momento é o seguinte, viu? Porque você está em casa, não pode sair e está pensando, gente, eu podia estar fazendo o quê com essas mini férias aqui que me deram do trabalho? Podia estar viajando, podia estar indo para outros lugares. Pois é isso que o Entre Família vai fazer por você. Vamos agora para a Tailândia? Vamos? Você aguenta aí? Aperta o cinto, então. Vamos entrar nesse voo bem higienizado, tranquilo aí na sua casa e vamos voar para a Tailândia com Viagem Comigo. Pode rodar o VT. A Tailândia é um dos destinos mais procurados do Sudeste Asiático e pode ser dividido em 3 regiões. A central, onde está Bangkok, a norte, onde está Chiang Mai e Chiang Rai, e o sul, onde estão praias como Phuket. Bangkok é considerada a porta de entrada da Indochina, uma cidade vibrante, cortada pelo rio Chao Phraya. Através dele, chega-se a vários pontos da cidade e a bairros cortados por centenas de canais. Bangkok abriga muitos templos e imagens de Buda, assim como o lindo e impressionante Palácio Imperial. Outro atrativo importante são seus mercados, onde se encontram frutas exóticas e comida típica. Dentre eles, o mercado do trem e os mercados flutuantes são os que mais atraem os visitantes. No norte, a principal cidade é Chiang Mai, uma antiga fortaleza tailandesa. A cidade é pontilhada por templos, sendo que o mais importante é o Wat Phra, localizado no topo de uma grande colina. Na cidade, também é possível conhecer as exóticas mulheres girafa, visitar um santuário de tigres e até passear de elefante. Outro ponto de interesse é a cidade de Chiang Rai, porta de entrada do Triângulo Dourado. Na cidade está localizado o Templo Branco, um espetacular templo budista construído com arquitetura de vanguarda. No país, o principal atrativo são as praias, banhadas pelas águas claras do Oceano Índico. As mais conhecidas são Phuket, Phi Phi, Krabi e Koh Samui. A Tailândia pode ser visitada durante o ano inteiro, mas recomenda-se evitar os meses com maior quantidade de chuva, que acontece entre maio e outubro. Opa, e as dicas são boas, e aí você está pensando, olha, rapaz, se eu conseguir me organizar financeiramente, eu quero visitar esse lugar aí, viu? Eu quero. Mas aí você lembra que tem lá na sua caixa do correio, que isso não deixa de chegar, né? No e-mail, então, né, não tem nada de coronavírus, com nada de coronavírus, né? Não tá lá. O boleto, ele tá ali, ó, ele vem todo mês, está chegando, o boleto e tal. E a desorganização financeira vai te sufocando. Você não consegue alcançar os sonhos de uma viagem como essa, por exemplo. Verdade. Eu vou dar uma dica para você. Talvez você seja aquele profissional que agora realmente está sendo afetado. E, de repente, estava no oba-oba, não precisava ter aquela lista. Sempre precisa, mas agora vai apertar um pouquinho. Chegou o momento de ter aquele equilíbrio financeiro. Eita, e como conquistar isso se eu não aprendi isso na infância, gente? Como é que faz? Ah, o Entre Família vai te ajudar, né? Você acha que a gente ia deixar você na mão? Claro que não, então você pode pedir aqui pra gente, aqui, ó, com a gente é a revista Saldo Mais, que fala sobre questões financeiras, é um estudo bíblico que fala sobre questões financeiras e você pode aprender a se organizar, viu? Então está cheio de dívidas, está com dificuldade e agora nesse período ainda vai ter uma baixa ali na questão financeira. Como é que você faz para lidar com todas e essas outras situações? Nós estamos falando de uma única situação, viu? Mas outras situações podem vir. E essa revista ela vai de graça para sua casa. Nossa, como é que vai de graça? Que isso, gente? Ah, calma aí. Na verdade, a gente tem um pezinho de revista, planta e tal. Não, gente, por mais que você plantasse, tem um custo. Né? Diagramação, tem a pesquisa, um envio para sua casa. Mas como é que você não paga nada? Existe um projeto muito importante chamado Anjos da Esperança. É a sua mão, são doações, pessoas se colocam mensalmente para doar, para que, por exemplo, você não vê comercial aqui na grade da Rede Novo Tempo, seja nos planos da web, da rádio e tal. Como é que funciona? Cada um com um pouquinho, né? Por isso que eu falo que essa revista, ela tem um cheirinho do Anjos da Esperança, esse projeto onde cada um pode se tornar Anjo da Esperança. Tem até um site,
anjosdaesperanca.com. Ou você pode mandar um WhatsApp para o 12 98 176 6630. Mãos que transformam vidas. É isso aí. Agora você quer pedir se a revista é pra já? Opa, 0 operadora 12 2127 3121. Ou pode pedir ali do WhatsApp, tá passando aqui na sua tela, mas eu vou reforçar. 0 operadora 12 9800 1425. Saldo Mais, educação financeira para a sua vida e para a vida da sua família, viu? Vamos aproveitar esse momento agora, tá? E agora esse momento de intervalo, é isso, produção? Claro. Ô, meu pai, é rapidinho então, viu? Você já estava segurando para ir no banheiro, né? Não segura mais não. Pode ir, a gente já volta, é rapidão. De volta com Entre Família, hoje falando sobre essas questões de renovação, de como a gente pode lidar com as dificuldades de uma forma diferente, criativa, viu? E agora você imagina, né, que você tem aí uma lista de situações que você precisa mudar. Mas como é que faz para mudar um hábito, hein, Cris? Eu até vendo o programa deu vontade. Agora aproveita a troca de estação, os momentos. Aí agora a gente foi buscar ajuda, né? Até para falar o nome dela, a gente tem que fazer um trava-língua. Isso. Que a pinta do peito do pé do Pedro é preta. Isso é a aí. doutora Paula Prado. Agora Paula falei com tranquilidade. Por quê? A gente precisa de alguns mecanismos para atacar essa dificuldade. Eu tinha dificuldade de falar Paula Prado, então a pinta do peito do pé do Pedro é preta. Já não Errei, fiz. Não consegui. Eu não pinta do consegui. peito do pé do Pedro é preta. Olha aí. Agora comigo falando, não, tô brincando. Agora, olha como eu falo mais fácil. Doutora Paula Prado para você, e você vai mudar esse hábito mesmo tendo a dificuldade aqui no Entre Família. Você é daquelas pessoas que curte mudança de vida? O outono tá aí e tem gente que aproveita para traçar novos planos, um novo rumo, mas vai com calma. Não é totalmente da noite para o dia, porque não tem como você mudar um hábito, porque quando a gente fala de mudar as coisas, a gente está falando de mudar hábito. E hábito a gente não muda da noite para o dia, a gente nem cria hábito da noite para o dia. Ele vira hábito quando você fica persistentemente fazendo aquilo e aí muda, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus pacientes, assim, ó, é escrever no papel 3 coisas que você tem que fazer naquele dia. Porque daí, quando está escrito, está na agenda, está no bloco de notas do celular, você sabe que você tem aquilo para fazer. E quando às vezes você não escreve, você esquece. Por ser uma coisa nova, você esquece. E aí, no outro dia, você vai e escreve de novo. Aí você sabe o que você tem que fazer. E aí você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E aí aquilo incorpora na sua vida. Mas cá entre nós, chega a ser motivador ter essa ideia de querer coisas novas. Tem lá suas vantagens. Totais, né? Assim, relevância master, porque você vai estar sempre aprendendo coisas novas, você vai estar sempre se olhando diferente. Nós, humanos, a gente não é algo pronto, né? Algo dado, algo... A gente sempre pode se surpreender com a gente mesmo. Então é bom quando a gente faz coisas diferentes, da gente se enxergar diferente, porque isso vai mexer diretamente com a autoestima, de ver que você tem capacidade de fazer coisas novas, de ver que você pode fazer coisas que às vezes você nunca imaginava, né? E isso vai te dar um bem-estar que vai te empurrar para fazer outras coisas e vira um ciclo vicioso do bem, né? Um ciclo do bem, né? Mas a gente sabe que todo começo tem um certo desconforto. Mas quem disse que seria fácil? Isso, e isso vai exigir, sabe o quê? Paciência. Quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que saber que tem uma coisa que nós humanos a gente pensa assim, ó. Por exemplo, vou começar a fazer exercício físico. Aí você pensa, vou fazer exercício físico. Se você pula um dia, quebrou. Pulei um dia, agora não vou mais, nossa, já porque pulou um dia, quebrou aquele elo daquela corrente, respira fundo e bola pra frente, amanhã você continua, entendeu? A gente acaba achando que a gente, quando vai mudar, adquirir um hábito novo, mudar um comportamento, que aquilo vai ser constante sempre. Esse é o primeiro erro. Porque não vai ser constante sempre. A gente vai ter dias que a gente não vai estar afim, vai ter dias que não vai rolar, e aí é deixar, sabe assim, abriu a janela, fecha a janela e continua no caminho, né? Exatamente, porque se você achar que você tem que ter essa sequência perfeita, você já começou errado, porque não vai ter uma sequência perfeita, e não tem, sabe por quê? Porque somos humanos, a gente erra mesmo, né? Então vai existir essa falha. E aí,
ter a tolerância de aceitar que a gente erra, que a gente falha, que a gente não consegue manter o foco 100% do tempo, já é bom, né? Porque aí você sabe que tudo bem, não consegui hoje, mas amanhã é outro dia. E aí você tenta de novo. E para não correr o risco de você deixar de lado essa ideia de mudanças, a doutora Paula esclareceu algumas coisas. Quando você quer mudar alguma coisa, mas você não está vendo assim o porquê que eu quero fazer isso lá na frente, sabe? É muito fácil de você quebrar assim e não voltar a fazer. Então, é lembrar sempre, né, de que, ou então, vamos supor, uma pessoa que fuma há muitos anos e ela não quer fumar mais, ela precisa se lembrar sempre. Pode fazer uma listinha mesmo por escrito, o porquê que eu não vou mais fumar, porquê que eu não vou mais comer, na maior parte do tempo, tais alimentos, né? Para te lembrar do motivo, porquê que você não vai mais fazer aquilo. É isso que às vezes falta para muitas pessoas, sabe? De lembrar do, poxa vida, mas por que eu tinha decidido fazer isso mesmo? E aí quando você lembra, você fala, verdade, então é importante, eu vou fazer. Eu já voltei, o VT nem parou, já estava começando aqui a falar. Ou seja, né, você consegue fazer sim, viu? É só você toda vez voltar naquela mesma ideia. Porque, de fato, é assim, você inicia um processo, não, agora eu vou começar a mudar aqui minha vida, não, eu estou aqui preso dentro de casa, é exercício, vou fazer exercício em casa, vamos lá. Chega no terceiro dia, você fala, por que mesmo que eu estou fazendo isso, gente? Olha essa dor que tá me dando aqui, esse negócio. Consigo aqui, lavar a cabeça, sabe quando você faz muito bíceps? Isso, você não quer lava mostrar a cabeça. Outro, tem um menininho do teu lado que tá com 10 quilos, aí você tá com 2 assim, aí Você pega 10 para mostrar que é, aí no outro dia você não consegue pegar o shampoo. Aí você fala, por que eu fiz isso? Aí você lembra, opa, tem um minha propósito, saúde, eu preciso de mais oxigênio aqui nesse pulmão, né? Porque eu preciso ficar bem para toda e qualquer situação da vida, viu? Agora, quando a gente fica bem, mas como é que a gente fica bem? Quando você tá interagindo com a gente. Menina, chega até me arrepiar aqui, ó. Eu não aguento quando você fala comigo. Pode mandar a interação aí? Pode continuar mandando pra gente, tá? Joga aí a interação na tela. Sheila, é lá da Bahia, Salvador. Sou uma pessoa muito tranquila, porém, se me tirar do sério, já fico arretada, deveria ser, viu? Mas ela falou irritada. Como eu posso mudar essa realidade? Dá uma dica para a nossa baiana. E Diego, como é que faz para mudar? É interessante, né? Muitas vezes o ser humano, ele acaba sentindo algumas coisas porque ele não concorda com aquilo que o outro está dizendo. E aí evoca sobre ele alguns sentimentos, como irritabilidade, nervosismo. Aí nós voltamos naquilo que nós já falamos há pouco. O exercício de tentar se colocar no lugar do outro. Entender que nem sempre que aquilo que você deseja, o outro irá fazer por você. E é uma coisa simples, às vezes, mas é o que eu falo, no olho do furacão é que você tem que se preparar. Eu acredito que tem um exemplo assim, se o pessoal fala assim, ó, eu quero mudar o mundo, né? Agora tem mini mudanças diante desse processo. Então, às vezes, existem até gatilhos. Rapaz, eu tenho que treinar isso em casa, eu tenho que treinar isso na forma que eu educo meu filho. Porque quando chegar no trânsito, eu já vou estar fortalecido. Você já está treinando ali. Mini vitórias, que dizem, gente, eu consegui com meu filho, consegui com minha esposa, agora eu vou encarar o síndico, porque eu não gosto do síndico, Aí eu me coloco no lugar dele, ele é mediador, ele tem problema comigo, mas com mais 200. Rapaz, esse cara ele é ácido pelo contexto que ele vive. Ninguém sabe. Então aí você começa a ter empatia quando você começa a relaxar e fazer a reflexão, que foi a primeira dica que o Diego colocou aqui. E é um treino, né? É um treino no dia a dia. Na minha casa, por exemplo, não tinha palavrão, nunca teve palavrão. Meu pai não era cristão, mas não tinha. Então ele treinava assim, caiu um negócio no pé dele, ele falava frutas, abacates, maçãs podres caídas do chão. Ele ficava falando essas palavras, assim, né? As crianças. Aí quando ele vinha, eu falei assim, rapaz, falei com o cara agora, mas o cara é um pão com ovo, viu? Eu falei, é por isso que a Carol coloca nome de alimento em todos os bichos dela. Até hoje. É o Nescau, é não sei o que, é o mingau, é bolacha, entendi. Isso. A tua família tem uma questão alimentar envolvida. Meu pai já falava da comida ali. Então aí quando eu falei para as minhas filhas, ó, você chutou a quina aqui da parede. Banana. Joga uma palavra, uma fruta aí, ó. Banana. Joga uma fruta.
Faz esse treino aí, viu, minha Pega amiga? uma Não tem essa nome não. bem grande, tipo, jabuticaba. Isso! Pra poder se livrar. Que a ideia é né? externar um pouquinho, É. mas conduzir os princípios básicos. Tá aí, jabuticaba. E bem bravo, e É. joga essa Já jabuticaba. come, porque aumenta a imunidade. Come e tudo também. mais. Dicas ótimas. Pode jogar aí mais interações aí na tela, viu? O Bruno e a Pamela falando Olha aí, juntos. olha que casal especial. Todos nós precisamos nos analisar para ver onde precisamos mudar, principalmente com relação à vida espiritual. E é verdade, nesse momento agora, claro que a temática aqui não é uma questão só de envolvimento bíblico, mas a gente sabe que tem uma questão apocalíptica, né? Bíblica falando, que coisas maiores ainda virão, não colocando em terror em você, porque o livro de Apocalipse é um livro de boas novas, né? Que fala de Jesus, de uma terra onde não vai ter mais problema nenhum, não vai ter epidemia nenhuma. Acabou tudo isso. Mas algumas coisas acontecem, inclusive, para as pessoas refletirem. Na questão espiritual, então, é o grande propósito. Se você está vendo a gente aí, algumas palavras assim, eu já vi o pessoal falando aí de um conflito cósmico, sei que isso não é coisa de cinema, não é bíblico. Não é verdade, Leite? Eu achei interessante você falando aí que coisas piores podem vir e você não está querendo colocar medo. Eu lembrei de novo de uma coisa bíblica que é Jesus falando sobre a volta dele. Ele, inclusive, deu uma referência que bate com o momento do outono. Ele falou assim, quando você vê a figueira dando folhas, você sabe que em algum momento vão nascer os frutos, né? Eu acho que é alguma coisa assim. Talvez Exatamente, é isso eu aí. possa estar mudando alguma coisa aqui, mas eu lembro que tinha alguma comparação que Jesus faz com figueira e com a questão das estações do ano, né? E aí ele fala, quando vocês virem coisas acontecendo, e aí ele faz toda a lista lá, né? No livro de Mateus, está escrito no livro de Lucas também, essas coisas acontecendo, significa que eu estou próximo de voltar. Então, assim como uma árvore caindo as folhas no outono indicam que daqui a pouco vai vir um inverno que vai ser pior do que o outono no sentido do frio, mas indica também que depois do inverno vem o quê? Vem a primavera e vai vir florescendo tudo de novo. Então, se está ruim agora, como o Cris falou, pode ser que fique pior em algum momento, mas depois disso vai ficar bom e vai ficar bom para sempre, né? Isso sim é uma boa notícia, viu? Agora, por falar em boas notícias, e esse é o objetivo da TV Novo Tempo, a gente tem alterações na grade, né? Nós estamos nos renovando, nos adaptando diante da crise. Quem está em casa e vai continuar aqui na TV Novo Tempo, o que ele pode esperar dessas alterações que vão acontecer durante essa semana? O que acontece, você de casa está acompanhando, não só na TV Novo Tempo, mas em outras emissoras, as pessoas se adaptando os seus programas e a sua programação por conta do coronavírus. Seja por uma questão de repente, no caso de outras emissoras, trazer mais notícias e atualizações sobre isso, e aí saem alguns programas do ar por um tempo para dar mais espaço para outros, ou seja, por questões de saúde. Por exemplo, tem várias emissoras aí que trabalham muito com novela, pararam de gravar novela porque isso vai colocar a vida das pessoas que fazem parte disso em risco. E aqui na Novo Tempo não vai ser diferente. A gente é o canal da esperança e a gente vai querer levar mais esperança ainda para as pessoas. Ao mesmo tempo que a gente tem uma preocupação com os funcionários que trabalham aqui. Então, a partir da próxima segunda-feira, na verdade, a gente já está começando nesse próximo sábado a fazer adaptações mais intensas na nossa programação. E isso vai afetar vários programas. Mas eu diria que tem 3 coisas principais que a gente vai fazer na Novo Tempo a partir da próxima segunda-feira, por conta dessa situação do coronavírus e as pessoas nas suas casas. Número 1, a gente vai fazer com que as pessoas possam orar mais umas pelas outras e que elas possam orar junto com a Novo Tempo. Por isso, a gente vai ter o programa Lugar de Paz, tendo 1 hora de duração aqui no Novo Tempo. Hoje ele tem meia hora, né? Ele vai ter 1 hora de duração. Você aí de casa vai ver tudo isso na programação, a gente vai ter propaganda disso. Então, a gente vai ter das 5 às 6 da tarde o programa Lugar de Paz com 1 hora de duração para orar mais pelas pessoas. A gente também precisa levar informação para as pessoas, mas uma informação diferente, porque no Novo Tempo a gente leva boas notícias e a gente presta serviço para as pessoas. Então, o programa Revista Novo Tempo, por exemplo, que é o nosso telejornal, continua no ar, levando essas boas notícias e atualizando. E a gente vai ter um programa novo acontecendo no horário do programa Escola Bíblica, que é o programa Esperança em Tempo de Crise. Todos os dias a gente vai ter, de domingo a quinta, uma mensagem às 8h30 da noite, ao vivo, para esse momento difícil que a gente está vivendo, com diferentes pastores aqui da Novo Tempo. Então, algumas coisas a gente vai entrar num estado de reprise, como outras emissoras têm feito. Um dos programas que vai entrar em estado de reprise a partir da semana que vem
é o Entre Família. Porque a gente sabe, você está aí de casa vendo o programa, mas dá muito trabalho fazer tudo isso aqui que a gente está fazendo. Então a gente vai usar todas as nossas forças nessas 3 linhas que eu falei aí, né? Oração, pregação e informação. E outros programas que a gente tem condição de reprisar, bons conteúdos, como é o caso do Entre Família, a gente vai reprisar. Caixa de música, vamos reprisar, enfim. E esses outros a gente vai trazer novidades. E, inclusive, no sábado de manhã, que muita gente que acompanha a nossa programação e vai às igrejas no sábado de manhã, a gente vai estar mudando a nossa programação a partir desse próximo sábado para atender essas pessoas que vão fazer das suas casas uma igreja. Excelente. Assim, a gente diminui o número de pessoas aqui, mas também aumenta o número das equipes que vão entrar ali em força-tarefa com esses 3 pilares, né, desse momento de crise. Algumas pessoas vão ficar um pouco mais afastadas, pessoas que estão em grupo de risco aqui na Novo Tempo. Por outro lado, outras pessoas vão continuar levando informação e esperança para a casa das pessoas, porque a gente tem um cuidado com os funcionários e também um cuidado com o telespectador. Então, a gente não pode deixar nenhum nem outro em deficiência. Excelente, excelente. E agora, como a gente sempre fala, né? Esse programa acabou. Eita, gente, esse negócio de bolo de vó, é pudim de vó, né? Quando você chega, já não tem mais. Diego, muito obrigado pela sua participação. Leva o nosso abraço, distante, de coração. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Leite, estamos juntos nessa. Estamos juntos aí. Quem sabe quando o Entre Família voltasse ao vivo, essa situação toda se amenizar, a gente volta aí para participar em algum debate com vocês. Com certeza. Muito bem, meus queridos, estamos chegando ao final. Vão ter bons programas aqui. A gente vai estar orando por você. Estamos juntos, não saia de casa, evite sair de casa. E lembrando, né, que retificando aquela informação, algumas igrejas não vão fechar, elas respeitam as normas regionais, tá bom? Mas o pessoal da liderança está sempre antenado. Programação especial aqui na sua TV Novo Tempo. Um grande abraço, se cuida, viu? Estamos juntos. Grande abraço, tchau, tchau. Distante. A gente vai se ver. Eu oro por você, você ora por mim. Deus age por todos nós.